Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma aula aqui na nossa mentoria Mulheres que Vencem. E aí, como você está? Como anda o seu coração, a sua casa? Você tem conseguido colocar em prática o seu aprendizado aqui? Eu espero que sim! Afinal de contas, essa mentoria não é para te dar uma base teórica, mas é para que você coloque em prática aquilo que está sendo aprendido, né? Já dizia, a teoria sem a prática, ela é morta. A fé sem obras é morta. Então você precisa aplicar aquilo que o Senhor tem destinado a você, né? Eu creio que o motivo dessa mentoria é que o Senhor deseja transformar a sua casa, transformar o seu casamento em um lugar de alegria, transformar os seus filhos através da sabedoria que Ele está te dando. Então é necessário que você abrace as instruções aqui. Bom, diante disso, da importância desse conhecimento adquirido, eu já quero hoje fazer diferente, quero convidar você a clamar ao Espírito Santo aí na sua casa, a orar a Ele, pedindo que Ele já te conceda a paz que excede todo o entendimento, que Ele te visite aí no seu lar, que Ele comece agora a arrancar todas as preocupações, todas as angústias, ansiedades, transtornos, depressão. Em nome de Jesus, nós damos uma ordem para que você seja liberta de tudo isso, para que a paz do Senhor invada o teu coração agora, que você seja livre para viver o propósito qual Ele te chamou. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus comece a encher o seu coração de alegria, renovar a sua mente, a sua visão, que você comece agora a enxergar com os olhos do Senhor. Se há alguma situação que você achava até o momento que é impossível para Deus resolver, que é impossível de se solucionar, o Senhor está te dizendo: acredite, creia. Ele pode todas as coisas. O que é impossível para ti, filha, não é impossível para Ele. Ele é o Deus da guerra, aquele que nunca perdeu uma batalha. Por que está temendo? Porque confia no teu Senhor e Ele vai conceder o desejo do teu coração. Amém, queridas? Que essa paz esteja com você, esteja aí no seu lar. Que essa paz esteja na sua vida. Bom, queridas, nós já vamos iniciar aqui no texto que o Senhor colocou no meu coração, mas antes eu queria dizer algo para você. Eu percebo que muitas pessoas, condizendo aí com o que dizem as estatísticas, muitas pessoas começam algo, mas não conseguem ir até o fim. Nós brasileiros acabamos que somos especialistas nisso, né? Nós começamos uma faculdade, não terminamos. Nós começamos um trabalho, não terminamos. Muitos de nós começamos coisas e paramos no meio do caminho. Então eu quero te convidar agora a ser aí uma evangelista onde você estiver. Se você começou essa mentoria lá desde as primeiras aulas, continue, persevere. Porque se você parar no meio do caminho, você não vai alcançar aquilo que o Senhor tem como meta para a sua vida. Porque afinal de contas, se essa mentoria chegou até você, é porque o Senhor tem desejo que a sua casa, a sua vida seja transformada através do conhecimento liberado aqui. Então não pare. Se você conhece uma amiga, alguém que estava aí acompanhando e no meio do caminho, diante de tantas obrigações no dia a dia, tantas tarefas, tem se perdido, vai lá, lembra ela, chama de volta para que essa pessoa também consiga concluir essa mentoria, para que no final ela receba do Senhor o seu galardão, receba do Senhor a sua recompensa. Essa recompensa, ela virá, amém? A Bíblia diz que nós devemos ir até o fim. Né? Não é bom, Jesus já dizia, bom não é o começo, bom não é o meio, mas bom é o fim das coisas, porque é lá que está a sua recompensa. Então não pare, minha irmã, no meio do caminho, não desanime, arrume aí uns minutinhos para encher o seu espírito, a sua mente de conhecimento de Deus. Amém, queridas? E encoraje outras pessoas também. Eu tenho certeza que você conhece aí uma amiga, um parente, alguém que precisa ouvir aquilo que o Senhor tem falado conosco aqui.
Então que você possa ser aí também uma evangelizadora, alguém que anuncie as boas novas de Deus. E nós temos muitas boas novas aqui na nossa mentoria, não é verdade? Pois é, hoje não é diferente. Hoje eu quero falar com vocês de um tema muito, digamos que profundo, né? O escritor já dizia, olha, nem eu entendo isso. Mas eu quero falar um pouquinho com você dentro do que nós conseguimos entender desse texto. Abra sua Bíblia comigo, se você tiver, se não tiver, apenas acompanhe com muita atenção. Livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 18 e 19, diz assim: há 3 coisas que me deixam maravilhado, ou melhor, 4 coisas que não entendo. Como a águia plana no céu, como a serpente rasteja sobre a rocha, como a embarcação navega no mar e como o homem ama uma mulher. Oh, é forte hoje, né? Bom, o tema da nossa aula de hoje são aí os pilares, a forma como o Senhor nos deixa modelos bíblicos, né, de família, o qual a gente podemos nos espelhar. Na verdade, modelos de relacionamentos, né? E esse é um deles. O escritor aqui, ele começa o livro dizendo a respeito aí das coisas as quais ele aprendeu, mas quando ele chega ali no capítulo, melhor, no versículo 18, ele fala de algo que ele não entendia. E você pode ver aí pelo texto que nós lemos, que ele fala de 4 coisas que ele não entende. Essas 4 coisas, todas têm algo em comum. São todas par, né? São todas aí coisas que caminham em dupla, como a águia e o céu, a serpente e a pedra, o navio e o mar e, por último, o homem e a mulher. Vamos lá? É um desafio, não é mesmo? Interpretar esse texto? Bom, como eu disse para vocês, eu quero trazer aqui uma dinâmica bíblica dos relacionamentos familiares em cima desse texto. É claro que se a gente fosse falar detalhadamente, nós ficaríamos aqui muito tempo. E não é o meu objetivo. Eu quero enxugar aqui ao máximo para que você compreenda e consiga aplicar aí na sua vida, na sua casa. Então, a primeira semelhança que nós temos nessas 4 coisas que o escritor não entende, nós sabemos que Provérbios foi escrito aí por Salomão, né? E as 4 primeiras coisas aí que são descritas, né? Ele escreve lá a respeito do filho de Jaque. Então, esse texto, né, não foi exatamente aí de autoria de Salomão, mas ele incluiu nos seus provérbios. Então, a primeira é a águia e o céu. Minhas irmãs, toda vez que nós falamos de águia, nós estamos falando de um pássaro imponente. A águia é linda, a águia é grande, a águia voa alto. A águia, ela tem um poder, uma capacidade de superação gigantesca. Quando uma águia encontra uma tempestade, ela não volta com medo e nem tampouco se esconde. A águia encara, ela mergulha no meio da nuvem, da tempestade, e ela começa então a pairar por cima dessa nuvem, por cima dessa tempestade, porque lá ela sabe que estará segura. A águia é um pássaro que reflete muito aí as características de um cristão, de uma mulher cristã, trazendo aí essas qualidades a respeito de coragem, sonhos. Lembra que nós falamos de sonhos na nossa última aula? Como nós devemos compartilhar os nossos sonhos dentro da nossa casa, na nossa mesa? Pois é, a águia, ela também reflete isso. Quantas vezes nós sonhamos alto demais, não é? E isso é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Eu costumo dizer que quando os sonhos se acabam, nós estamos perto de entrar aí em decadência. Nós precisamos sonhar. É de Deus você sonhar com algo novo, com algo melhor. É isso que vai te motivar a acordar todos os dias. E a águia, ela não tem medo de sonhar. A águia voa alto. Mas, em contrapartida, nós temos o céu. O céu é uma imensidão sem limites.
E a águia, para que ela consiga voar, para que ela consiga chegar o mais alto possível, ela precisa ter esse céu, que é o lugar seguro, aonde ela consegue fazer o seu voo. A águia, como eu disse, quando ela atravessa aí as grandes nuvens, as tempestades, muitas vezes ela sai ferida do outro lado, muitas vezes ela perde penas, muitas vezes ela chega despenada, machucada do outro lado da tempestade, mas ainda assim ela se regenera. Ela não para nas feridas, ela não para naquilo que deu errado, ela não deixa de voar porque encontrou uma tempestade no meio do caminho. Ela sabe que ainda que tenha aquela nuvem escura, aquela tempestade, ela sabe que atrás daquela nuvem tem uma imensidão de céu, sem limites, para que ela possa fazer o seu voo. E aí, alguma semelhança com você? Pois é, eu quero hoje te encorajar a isso, né? Nós estamos falando de relacionamentos e essa é uma dinâmica. Você precisa ser essa águia que não para de sonhar mesmo diante das dificuldades. Você precisa ser essa águia que não tem medo de ousar, essa águia que sabe que está segura, porque o Senhor cuida dela. Ela foi projetada para voar. O escritor diz assim: eu não consigo entender como um pássaro tão pesado pode voar, planar desse jeito no céu, mas o Senhor assim o fez. Talvez você não consiga entender quão alto tem sido os seus sonhos. Talvez você pense, poxa, eu acho que isso nunca vai se realizar. Mas eu quero te dizer, o mesmo Senhor que fez a águia, um pássaro tão pesado, ter o voo mais lindo de todos os outros pássaros, o Senhor também fará se cumprir os sonhos dele na tua vida. Porque o seu sonho, querida, não foi dado por você mesmo. Não foi você quem criou aí os seus sonhos de você mesmo, mas o Senhor a deu. Então permaneça, creia. O Senhor não põe limites naquilo que Ele tem para você. Lembra de Josué, aonde ele punha a planta dos pés? O Senhor o dava por herança. Onde você ousar sonhar e batalhar para conquistar, o Senhor te dará por herança. Mas por outro lado, você também precisa de um céu, que é um lugar seguro, onde você possa ousar a sonhar. O seu marido, ele precisa ser esse céu para você, que vai te dar essa liberdade, essa segurança, para que você possa sonhar e ousar a sonhar. Que ainda que você chegue ferida, ele vai estar lá, mostrando para você que o que Deus preparou é maior do que qualquer dor. Mas é uma dupla, a águia e o céu. Vai ter dias que você também vai ter que ser o céu para ele, para que ele ouse a sonhar. Quantas de nós, muitas vezes, ao invés de motivarmos, de sonharmos juntas com nossos maridos, quantas de nós acabamos por desanimá-los? Quantas de nós liberamos palavras desanimadoras, palavras que os fazem retroceder? Da mesma forma que você precisa ser encorajada, eu quero que você entenda a sua responsabilidade também de encorajar aquele que é o seu companheiro. Se você está me ouvindo agora e ainda não é casada, que você entenda que há alguém aí do seu lado, talvez um amigo, uma amiga, alguém que espera isso de você também, que possa ser encorajado. Não seja aquela pessoa que retira o céu, né? Digamos assim. Não, seja aquela que mostra que não tem limites para o sonho de alguém, para o projeto de alguém. Então você precisa ser esse céu muitas das vezes. Então a águia e o céu, você e o seu companheiro, minha irmã. A segunda dupla que o escritor não entende, que faz parte aqui também da nossa dinâmica familiar. Ele fala a respeito da serpente, como a serpente rasteja sobre a pedra, sobre a rocha. Ele fala, como pode isso? Uma serpente rastejar sobre uma rocha, né? Uma rocha que muitas vezes é áspera, é dura, é quente. Porque no contexto onde eles moravam, né, no Oriente, no deserto, muito próximo ao deserto, era muito quente. Como pode isso? Bom, essa serpente, muitas vezes, somos nós.
Não se assuste. Muitas vezes nós acordamos pela manhã com humor de serpente, não é verdade? Eu mesma sou assim. Muitas vezes, infelizmente, nós acordamos ácidas, tóxicas, sem fé, sem esperança. E nós acabamos ali rastejando diante de situações, com medo, insegurança, ansiosas pelo futuro, descrentes daquilo que Deus pode fazer. Muitas vezes nós agimos assim, e ao invés de voar como a águia, nós não voamos mais, nós ficamos na superfície. Nós queremos um lugar de comodismo, Para quê? Para que a gente possa ali se acovardar, talvez, daquilo que Deus nos chamou para fazer. A serpente não ousa a voar, ela não consegue, ela não pode voar. Mas você não é uma serpente. O Senhor te fez como águia, A serpente, ela vai rastejando, e quando ela rasteja, para que ela consiga rastejar, ela precisa de uma superfície plana, de uma superfície rígida. Por isso, a dupla dela, o parceiro dela é a pedra, é a rocha. Então, com isso, nós podemos entender que muitas vezes, todas as vezes, melhor dizendo, que você acordar aí com humor de serpente, com medo, insegura, não consegue voar, não consegue sonhar, não consegue ter esperança, você vai precisar de uma base sólida. O seu companheiro vai precisar ser essa rocha, essa pedra, para te suportar, para dizer para você, olha, pode rastejar, Pode aí ter os seus medos, a sua insegurança, porque você pode ver que em todos esses parceiros, essas duplas, nenhuma delas deixa rastros, O que isso significa? Quando você não estiver bem, quando você não conseguir mais sonhar, você precisa de alguém do seu lado que não vai julgar na sua cara os seus defeitos, a sua insegurança. Ele vai ser firme e dizer para você, olha, pode ficar segura, sentir-se segura, porque eu tô aqui, eu sou essa solitude, Melhor, eu sou essa base sólida que você precisa. Então, da mesma forma, você precisa muitas vezes também ser essa rocha, ser essa pedra, ser esse fundamento, porque não é todo dia que o seu marido vai acordar aí feliz, cheio de sonhos, não é verdade? Vai ter dia que a cobra vai ser ele. Vai ter dias que é ele que não vai estar bem, vai estar desanimado, talvez frustrado com algo que deu errado. E você vai precisar ser firme, você vai precisar ser essa rocha, essa pedra, para que ele possa se sentir seguro, até que ele volte a enxergar como águia novamente, voar como águia novamente. Você entende que todas essas duplas, elas se completam. Nessa dinâmica de relacionamento familiar, um é o que o outro precisa para subsistir, para perseverar, para permanecer. Então, mesmo que você espera que ele seja para você, você precisará ser para ele. Então, nós continuamos aqui no terceiro. A terceira dupla que ele não entende. Como um navio navega no mar. O navio, ele simboliza aquilo que a gente carrega. Ele simboliza aquilo que a gente traz dentro de nós. Muitas vezes uma embarcação pesada, um navio mercante, cheio de mercadorias. Eu sei que você, mulher que está me ouvindo aí, é dotada de dons, de talentos, de qualidades que o Senhor colocou em você. Mas você precisa de um mar para navegar. Você precisa de um lugar que vai te dar essa estabilidade, que vai te manter flutuando, para não afundar, para não submergir, naufragar com aquilo que você carrega de precioso. Então, o seu companheiro, ele precisa ser esse mar para você navegar. Ele precisa fazer com que você flua e entregue aquilo que você carrega de melhor. Mas você também precisa ser essa mulher que faz com que o seu companheiro entregue aquilo que o Senhor confiou a ele. Que ele entregue aquela mercadoria, aquela preciosidade do qual ele está cheio. Você precisa ser esse local.
Você precisa ser. O mar é profundo. Quantas de nós somos rasas, superficiais? Hoje nós nos deparamos com muitas mulheres fúteis. Mulheres que se espelham na aparência, vivem de aparência. Mulheres que fazem de tudo aí para parecer e não para ser. Ei, querido, o Senhor te chama para ser alguém profunda nele. Por isso é necessário, além de um rosto bonito, de um corpo bonito, é necessário um coração bonito. E o nosso coração, para ser transformado em algo bonito, ele precisa do Senhor. Ele precisa ser renovado. Senão, as mercadorias, aquilo que nós carregamos dentro de nós, as preciosidades, acabam se transformando em dores, acabam se transformando em rancor, acabam nos transformando em mulheres amarguradas. Quantas de nós, ao envelhecermos, perdemos a leveza, nos tornamos ranzinzas, porque vemos que talvez a beleza já não é mais tão evidente, porque o tempo chega, as rugas chegam, aquele corpo de 18 anos já não existe mais. Quantas de nós não focamos tanto nisso que achamos que isso é prioridade? Ei, querida, não. O Senhor te chama para ser profunda. O Senhor te chama para cuidar de fora, mas preservar o que está dentro. Tudo que é precioso está escondido. Já reparou isso? Pois é, o petróleo sai do fundo do mar. O ouro precisa ser cavado à terra para que ele seja encontrado. Diamantes nem se falam. Então o que você tem por fora é importante, mas o que você tem por dentro é precioso. Se você entender isso, você não vai mais se espelhar em padrão de beleza da mídia. Você vai entender que a sua beleza vai muito além do que está sendo exposto. Muito além. Você precisa ser esse mar profundo que esconde tesouros. O Senhor colocou em você um tesouro precioso. Você precisa ser esse mar na vida de alguém, na vida do seu companheiro principalmente, do seu marido. Você precisa ser profunda. Você precisa levá-lo a lugares longes. Porque se o mar é raso, o navio não vai conseguir navegar, ele vai ficar encalhado, parado. Quantas vezes nós reclamamos que a nossa vida não vai para frente, não flui, parece que eu estou andando em círculos, nada dá certo pra gente, depois que eu casei ficou assim, né? Eu ouço isso às vezes. E talvez é porque você não está sendo esse mar que permite o navio flutuar, navegar e chegar ao seu lugar de destino. Você precisa que ele seja esse mar, mas talvez hoje o Senhor está dando a você essa responsabilidade. Seja o mar por onde esse navio vai navegar e vocês dois juntos alcançarão o seu propósito. Lembra? Vocês são complementares. É uma dinâmica onde um ajuda o outro. Um precisa do outro para vencer, para existir. E por último, o escritor diz assim: e como o homem ama uma mulher. Profundo. Ele não entende como isso se dá. Que mistério é esse? Quando ele falava disso, na época dele ali, né, em Provérbios mesmo nós podemos encontrar citações, né, dizendo a respeito ali de homens que faziam de tudo às vezes para conquistar uma moça, uma mulher, e aí quando conquistava não valorizava. Então para ele isso era um mistério. Como assim, né? E eu quero lembrar a você aqui, antes de você se casar, ou você que ainda não se casou, né? Quando nós estamos aí na fase de namoro, quantas de nós, né, colocamos uma roupa bonita, nos arrumamos, nos perfumamos, somos doces e delicadas, né? E muitas vezes, depois do casamento, nos mostramos totalmente contrário. Deixamos de ser aquela mulher zelosa, cuidadosa, doce, nos tornamos uma megera. Pode acontecer.
Da mesma forma o homem, muitas vezes o homem, né, eu já ouvi até histórias, às vezes o rapaz se interessa pela moça e talvez ela tenha ali uma vida com Deus, por esse motivo ela não o quer. Então ele começa a ir para a igreja, começa a mostrar mudança, até se casar. E quando casa, ele volta a ser o que ele era, porque não foi verdadeiro. E aí ela começa a dizer, eu não sabia que era assim, eu casei, mas eu não sabia que era assim. Porque na verdade não houve verdade, né? Então o relacionamento de um homem e uma mulher é profundo. O apóstolo Paulo diz que é um mistério. Porque o homem ele deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja e deu a sua vida por ela, deu a sua vida por nós. Se você, minha irmã, está casada com um homem que te ama como Cristo amou a igreja, qual o problema de ser submissa? O que é ser submissa? É você ser escrava, você ser diminuída, você ser pisoteada? Não! Até porque, para que você seja submissa, você precisa que ele te ame como Cristo te ama. Agora me diz, é difícil ser submissa quando você sabe que esse alguém te ama tanto? Ser submissa é andar junto, é assumir. A palavra submissão significa assumir a missão. Ou seja, a missão que Deus deu ao seu marido é a sua missão. Não existe, depois que você se une a ele, não existe a missão dele e a sua separadas. Vocês se tornam um. Ah, Jaqueline, mas nós somos muito diferentes. Sim, a águia é diferente do céu, o navio é diferente do mar, a serpente é diferente da pedra e o homem é diferente da mulher. É por isso que a gente se complementa. Nós precisamos ser diferentes para se complementar, para suprir a necessidade que há um no outro. Então, submissão é assumir a missão que o Senhor depositou sobre o seu companheiro. Quantas mulheres falham nisso? Quantas de nós falhamos nisso? Deixamos eles caminhando sozinhos. É interessante porque no mundo que nós vivemos, a mulher não se importa de ser submissa e a um patrão. Muitas vezes, um patrão explorador, um chefe explorador. Não se importa, mas não quer ser submissa a um marido que a ama. Porque é disso que a Bíblia se trata, de alguém que te ama. Não quer caminhar junto, não quer renunciar a nada. Individualista. É um mistério. É um mistério entender como dois se tornarão um, sem perder a individualidade, a necessidade de cada um. Eu queria que você refletisse um pouco sobre isso hoje. Reflita. Quando esse vídeo acabar, que você reflita aí na sua casa sobre o que nós falamos aqui. Você tem conseguido ser como esses pares que nós citamos aqui? Você tem sido alguém que soma, que complementa, alguém que preenche, alguém que faz do companheiro vitorioso? Você tem sido essa pessoa ou você só tem desejado, cobrado que ele seja essa pessoa? Nós estamos falando de família e a base de uma família é o casal. Os seus filhos serão aquilo que você é. Os seus filhos serão aquilo que eles veem que os pais são. E você hoje está tendo essa oportunidade de ser alguém melhor. Você está tendo essa oportunidade que a sua casa, o seu relacionamento, o seu casamento seja no padrão que Deus estabeleceu, queridas. Não é a família que ficou difícil, não é o que Deus pede que é impossível, não. Na verdade, somos nós que nos distanciamos demais do propósito original do Senhor para as nossas vidas. Eu te convido a refletir. Quem tem sido você? Eu te convido a dar um passo atrás, talvez, para que daqui a um tempo você ganhe mais velocidade. Eu te convido, talvez, a retroceder. Como assim? Retroceder, né? Retroceder, que eu digo, é parar, refletir, entender aonde você tem errado e voltar atrás, fazer diferente. Eu te convido a ser o que Deus te chamou para ser. Você é preciosa,
Lembra que a função de edificar a sua casa é sua mulher. Pois é, o Senhor está te dando as armas, o caminho que você precisa, para que tudo nele se complete e se torne perfeito. Amém? Eu deixo com você essa reflexão. Como eu disse, ela é muito profunda, não dá para trabalharmos tudo em uma aula. Mas que você possa refletir sobre isso. Você é o que o seu marido precisa que você seja. E ele é o que você precisa. Talvez você e ele precisam ainda serem lapidados em muitas coisas. Mas não desista desse processo. Permita que o Senhor transforme vocês. Você é como um vaso na mão do oleiro. Você é como uma obra-prima, uma madeira na mão do escultor, uma pedra na mão do escultor. Se permita passar por esse processo. Não desista daquilo que o Senhor te entregou. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero orar com você de novo para terminarmos. Que você seja encorajada. Eu consigo sentir aqui agora uma paz que vem do Senhor para a sua vida. Eu sei que o Senhor está tocando você aí agora. Eu sei que Ele está te dizendo, filha, eu quero construir essa obra em você. Você é como um edifício, uma casa que está em obras. Por fora talvez já está bonita, mas por dentro você ainda está em obras. Você ainda está em construção. Oh, Espírito Santo, que essa paz que eu sinto aqui agora chegue até essa mulher. Ah, Senhor, que ela seja o complemento que o Senhor deseja que ela seja. Que ela alcance o teu objetivo para a casa dela, para a vida dela, para a sua família. Porque o Senhor é bom. Ah, Jesus, opera com graça. Opera com graça sobre a vida dela, o casamento, família, filhos. Ah, meu Jesus, que a dinâmica familiar que falamos aqui hoje seja uma realidade na vida dessa mulher que me ouve. Que o teu Espírito Santo, amigo de todos os dias, companheiro de todas as horas, ajude-a, assim como o Senhor tem me ajudado, Pai, dia após dia. Que o Senhor ajude-a, que ela seja vitoriosa naquilo que o Senhor deseja para a vida dela. Em nome de Jesus. Amém, queridas? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja e que ao final de tudo você alcance a sua recompensa. Eu te vejo na nossa próxima aula. Um grande abraço.